No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. O programa Trabalho Seguro escolheu como foco de atenção este ano o trabalhador rural. Veja reportagens sobre a segurança do empregado no campo. TRT de Goiás reconhece vínculo empregatício de croupier em jogos de pôquer. E no bloco de entrevistas, a psicóloga organizacional Cibele Gaioso fala sobre a relação entre remuneração, capacitação e desempenho. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere os seguintes destaques. O programa Trabalho Seguro escolheu como foco de atenção este ano o trabalhador rural. Veja reportagens sobre a segurança do empregado no campo. TRT de Goiás reconhece vínculo empregatício de croupier em jogos de pôquer. E no bloco de entrevistas, a psicóloga organizacional Cibele Gaioso fala sobre a relação entre remuneração, capacitação e desempenho. O Hora Extra está começando agora. Empregada que trabalhava como croupier em jogos de pôquer teve o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça. A terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região Goiás reconheceu o vínculo de emprego entre uma trabalhadora que exercia as funções de croupier em jogos de pôquer e a empresa de recreação Quality Eventos. A sentença havia declarado a inexistência do vínculo empregatício entre as partes e julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial. A empregada inconformada recorreu ao tribunal. Ao analisar o caso, o relator do processo, desembargador Elvésio Moura, disse que se o jogo de pôquer não é proibido, é porque é tolerado, já que não existe nenhuma norma que proíba essa prática. O jogo de pôquer, segundo o magistrado, não se enquadra no conceito de jogos de azar. O jogo de pôquer não é um jogo que depende única e exclusivamente da sorte, como é o caso do caça-níquel, do jogo do bicho e outros em que o apostador ele está única e exclusivamente à mercê da sorte. No caso do jogo de pôquer, como outros jogos tidos como esportes intelectuais, depende da habilidade, da inteligência, enfim, do preparo intelectual do seu praticante. O desembargador Elvésio Moura alertou que ainda que o pôquer fosse considerado jogo de azar, não se poderia negar à empregada o direito de receber verbas trabalhistas, a pretexto de o seu empregador explorar atividade ilegal. É um estabelecimento em que, mais do que tolerado, ele é permitido, ele funciona às escâncaras, digamos assim, de modo que, se fôssemos admitir que o jogo de pôquer não fosse um jogo permitido, não fosse tolerado por lei, fosse tido como jogo de azar, ainda assim, eu entendo que não seria justo premiar aquele que estaria praticando essa atividade ilícita, em detrimento da parte mais fraca, que é o hipossuficiente, que está ali emprestando a sua força de trabalho, trabalhando licitamente enquanto trabalhador, de modo que me pareceria algo bastante injusto, algo bastante ofensivo aos princípios que norteiam esse ramo do direito social, que é o direito do trabalho. Assim, a terceira turma deu provimento ao recurso da trabalhadora e determinou o retorno dos autos à origem para a apreciação dos pedidos formulados na inicial. Segundo o desembargador Elvésio Moura, o entendimento da terceira turma vem se consolidando na Justiça do Trabalho. Aqui e ali nós já começamos a encontrar decisões na mesma linha dessa que nós proferimos. E penso que esse caminho tende a se tornar cada vez mais sedimentado. Se fôssemos considerar que se tratasse de uma atividade ilícita, mas tolerada, e viéssemos a impor
o ônus dessa atividade nos ombros da parte hipossuficiente, que é o trabalhador, deixando de lhe conferir os seus direitos trabalhistas, nós estaríamos cometendo uma injustiça. Portanto, eu penso que o caminho a ser trilhado é esse. O programa Trabalho Seguro este ano elegeu o trabalhador rural como foco de atenção. Veja a reportagem sobre a segurança do empregado no campo. O tema central do programa Trabalho Seguro de 2014 é o trabalhador rural, tão negligenciado na sua incontestável importância social e econômica. Todos os anos, cerca de 700 mil trabalhadores rurais sofrem acidentes no campo. As causas são muitas, desde a falta ou uso indevido de equipamentos de proteção individual até o manejo incorreto de agrotóxicos. Apesar de a Constituição estabelecer isonomia de direitos entre os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais, os fatos corriqueiros demonstram ainda persistir algumas desigualdades, principalmente em relação à segurança no ambiente de trabalho. Falta uma maior fiscalização e também mais efetividade no cumprimento de normas básicas de segurança do trabalhador, como o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs. O uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, é uma exigência legal e é essencial na prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Luvas, óculos de segurança, boné e protetor de lima são alguns dos equipamentos utilizados por cortadores de cana. Para o técnico em segurança do trabalho, Cleiton Souza Lemes, um dos entraves para o uso correto dos EPIs é a resistência de muitos trabalhadores que pensam que os equipamentos não são necessários. Uma das dificuldades que a gente encontra, né, é mais a parte da cultura do trabalhador, né, porque a gente acaba trabalhando com muitas culturas diversas. Então o trabalhador é de uma época do corte de cana que às vezes não tinha essa cobrança e o uso de equipamento de segurança, né. Então até que você consegue trabalhar, o trabalhador nesse intuito de treinamento, de, como diz, fazer a consciência dele, né, que isso é benéfico e é para o uso diário dele, né, acaba sendo a maior dificuldade que a gente tem e encontra, né, a resistência própria do trabalhador. Mas com o trabalho diário, tanto de segurança, de coordenadores, de fiscal, e mostrando para ele, né, que aquilo é prevenção de acidente de trabalho, a gente consegue melhorar isso nele. O diretor de assalariados da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Goiás, José Maria Lima, acredita que a falta de uso dos EPIs acontece mais entre os trabalhadores que estão na irregularidade, sem carteira assinada. E ele faz um alerta sobre os riscos do manuseio de agrotóxicos sem os EPIs adequados. O trabalhador, ele, no geral, ele é muito descuidado com isso. Ele fala assim, às vezes ele fala para a gente, não, eu bato agrotóxico, está com 3, 4 anos, nunca senti nada. E a gente tenta orientar ele que isso venha com o passar do tempo, às vezes com 10, com 20 anos, que vai aparecer essas doenças, né? E, infelizmente, é difícil de orientar o trabalhador, dele aceitar esses usos de equipamentos, principalmente o agricultor familiar. Você acha importante a utilização de equipamentos obrigatórios? É bom, as pessoas sempre têm que usar os EPI, né, que protege de corte, de outras coisas. O óculos protege a visão, né? E a canadeira protege de corte também nas pernas, é bom, né? Só utilizar sempre. São os equipamentos que eu uso, luva para se cortar, podão, garrafa, né? Tem que ter, né? Óculos para usar, para não machucar o olho. Quando você vê um colega que está sem equipamento de proteção, o que você fala? É isso, tem que usar, né? Fala para ele usar. E quem pensa que trabalho rural é trabalho para homem, está enganado. Nelisvânia é uma das 5 mulheres dessa usina que trocaram o trabalho na cidade pelo trabalho no campo. O trabalho no campo é para mulher também, nós não sofremos nenhuma discriminação, pelo contrário, é muito bom trabalhar aqui. Eu mesmo gosto de trabalhar aqui. Meu serviço aqui é muito bom. Aqui no campo é bom que você pode ir e vir, assim, o trabalho é mais livre, mais à vontade. É bom aqui, eu gosto. Trabalhar no campo com segurança é importante e os EPIs são essenciais para evitar acidentes de trabalho. Mas nem tudo no ambiente rural é sol, poeira e suor. Na hora do almoço, nessa usina em Anicuns, os cortadores de cana têm até música ao vivo.
Seu Antônio é motorista do ônibus que transporta os trabalhadores. Ele arma as barracas e, na hora do almoço, é ele quem canta e deixa o trabalho no campo mais divertido. Qual que é a melhor parte do seu trabalho aqui? É diversão. Porque trabalhar já faz parte da vida, né? Tem que trabalhar alegre, né? Satisfeito, cantando de vez em quando. É bom, hein? Seu Antônio é uma graça. Mil açúcar de abraços e beijos. E no próximo bloco, a psicóloga organizacional Cibele Gaioso fala sobre a relação entre desempenho, capacitação e remuneração. Veja a seguir. O mundo corporativo passa por mudanças constantes, fusões de empresas, novos processos de trabalho, exigências de novos conhecimentos e habilidades profissionais, novas formas de remuneração fazem parte de um conjunto de transformações com as quais temos de conviver. Neste contexto, gerenciar performance é um dos pilares para a conquista de bons resultados no mercado de trabalho. Na entrevista de hoje, nós conversamos com a psicóloga organizacional Cibele Gaioso, que vai falar sobre a relação entre remuneração, capacitação e desempenho. Seja bem-vinda à Hora Extra, Cibele. Obrigada, o prazer é meu. Cibele, sobre o namoro arrebatador que você menciona existir entre remuneração, desempenho e capacitação, por que esses três pilares devem sempre andar juntos? Bom, namoro arrebatador foi um termo poético, né, que eu quis usar, muito baseado na minha experiência, né, nessa área de gestão de pessoas, recursos humanos. Quando se pensa em políticas de ingresso, né, numa empresa, políticas salariais atrativas de ingresso na empresa, políticas de progressão de salários dentro de uma empresa, a gente está falando de cargos e salários, né? Isso está necessariamente amarrado com a gestão de desempenho. Como que o colaborador está realmente se saindo no que ele faz, o que ele precisa melhorar. E após essa gestão de desempenho, eu tenho o momento da capacitação. A empresa ela precisa proporcionar para o colaborador uma chance de melhoria ou mesmo um aprimoramento, né, do que ele vem fazendo ali dentro da empresa. Então, por isso, as coisas têm que estar casadas, elas não podem estar estanques, né? Eu vou fazer um cargo e salário, mas eu não tenho uma periodicidade de gestão de desempenho. Mas eu não tenho uma proposta de capacitação posterior a isso. Então, é nesse sentido que vai se dar esse namoro arrebatador. O que se revela mais justo para os colaboradores? A implantação de um plano de cargos e salários ou a meritocracia? Atualmente, quando se fala em um plano de cargos e salários, isso está diretamente ligado à meritocracia. Se a gente retroceder aí uns 40, 50 anos, nós tínhamos planos de cargos e salários muito fundamentados em tempo de casa e escolaridade. Ou escolaridade adicional, né, aquela exigida para ingresso no cargo. Hoje está ultrapassado. Além da pessoa ter um tempo de casa que tem que ser reconhecido, ter uma escolaridade que é a fundamental do cargo, até adicional, é muito interessante, fundamental para um plano de cargos e salários, que ele tenha como critério a questão da meritocracia, que é o que a gente está chamando aqui de gestão de desempenho, né? Eu realmente consegui mensurar até que ponto vai aquela entrega para a empresa, né, aquele trabalho, e até que ponto ele está aquém do que está sendo esperado do colaborador. E você que trabalha com as empresas, elas têm conseguido implantar essa meritocracia com sucesso? Sim, o que eu vejo é um trabalho contínuo, especialmente em Goiânia, né, no nosso estado de Goiás. Eixo Rio-São Paulo está muito avançado, mas no nosso estado isso vem, eu vejo tentativas nesse sentido, né, de realmente ter um plano que está amparado por esses pilares, capacitação, gestão de desempenho. A empresa que valoriza seus funcionários com justa remuneração e reconhece a importância de seu trabalho consegue manter a motivação e, nesse caso, ensejar maior produtividade? Sim, acredito que, na verdade, é o grande objetivo, né, quando a gente fala num plano de cargos e salários, o objetivo é remunerar com justiça, né, e reconhecer o que eu estou fazendo ali na empresa.
E é óbvio que eu, como colaboradora, recebendo isso me estimula, né? Vai me alavancar nos meus resultados, no meu empenho. Né? Se eu sou um profissional que realmente estou correndo atrás de crescimento, um feedback, seja ele positivo ou negativo, apesar de que a gente não usa muito isso de positivo e negativo mais, né? O feedback é um feedback, mas seja ele uma coisa que aponta para melhoria ou aponta para questões assim de realmente você está legal, vamos aprimorar, vamos direcionar para um outro lugar, isso de alguma maneira vai me estimular. Não tem como isso não me estimular, né? A crescer e procurar novos desafios no meu caminho profissional. Nesse sentido também, a empresa que tem um plano bom de capacitação e desempenho vai atrair melhores empregados. Sim, hoje eu considero assim, que é um atrativo para os colaboradores, até por causa da minha lida com a questão da seleção de pessoas, né? Também faço muito seleção de profissionais. Quais são os benefícios que a empresa oferece? Existe perspectiva de crescimento? Como que é a composição hierárquica dessa empresa? Então, nós não selecionamos os profissionais, eles selecionam a empresa e esse é um dos critérios, com certeza. E também para o profissional poder selecionar onde vai trabalhar, ele também tem que ser já capacitado, né? Exatamente. Você disse que acaba saindo caro ter colaboradores eficientes e pouco eficazes. Eficiência não leva a eficácia? Não estaria relacionado um termo ao outro? Seria muito bom, né? Seria muito bom, assim, se a eficiência levasse a eficácia. Mas o que nós vemos, né, é uma diferença conceitual mesmo entre a eficiência e a eficácia. Eficiência é eu ter um colaborador que ele sabe exatamente o que fazer. Ele chega numa empresa, ele ingressa na empresa, ele recebe instruções do que ele precisa fazer no dia a dia, diariamente, mensalmente, e ele faz aquilo que precisa ser feito. Isso é eficiência, é um privilégio ter um funcionário que faça isso, porque eu conheço muitas empresas que nem isso, né, elas estão tendo hoje, assim, tem uma deficiência de mão de obra muito grande. A eficácia já é aquele funcionário que faz o que precisa ser feito, mas ele questiona. Será que se a gente pulasse essa etapa, o resultado não seria melhor? Ele observa os resultados. Então é como se a eficiência ficasse mais no tático, no operacional da coisa e a eficácia está ligada ao tático estratégico. Eu estou fazendo aqui, mas eu sei o que vai desembocar ali no final. Como que aquilo ali vai, qual a consequência desse trabalho meu. Então, uma coisa eficaz é que leva à eficiência, na verdade, né? Seria o contrário desse raciocínio. Se eu realmente percebo que o que eu estou fazendo aqui tem um resultado diferente lá, isso é que vai levar a uma eficiência no fazer das coisas. A capacitação e gestão de desempenho devem fazer parte da rotina da empresa? Acredito que sim, acredito que o mercado muda, as empresas têm que acompanhar essa mudança, né? E isso vai ser diretamente proporcional ao crescimento desses colaboradores, à capacidade deles de se desempenhar, de desenvolver novas competências. E aí uma coisa está atrelada à outra, né? Porque na gestão de desempenho eu mensuro isso e a capacitação vai ser a consequência disso. Então, se a gente tem as duas coisas, vai ser mais interessante. Ok. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje conversamos com a psicóloga organizacional Cibele Gaioso, que está falando sobre o bom relacionamento entre capacitação, remuneração e desempenho. Não saia daí. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a psicóloga organizacional Cibele Gaioso, que está falando sobre a relação entre remuneração, capacitação e desempenho nas empresas. Cibele, a atuação do psicólogo organizacional nas empresas é fundamental para que ela realize um bom plano de gestão de desempenho? Não necessariamente um profissional com formação em psicologia. Pode ser um profissional com formação em administração, né, e com especialização na área de gestão de pessoas e recursos humanos. Com certeza tem muito a contribuir, né, para a empresa, seja ele um consultor ou um colaborador efetivo, né? Nesse sentido, o ramo empresarial também é um bom mercado para o psicólogo. Com certeza. Com certeza. E qual a importância de se definir um plano estratégico para obter vantagem competitiva? O plano estratégico ele está, na verdade, ligado a vários fatores para levar a vantagem competitiva, né? O que mais que pode levar a uma vantagem competitiva além do plano, do planejamento estratégico?
a formação interna dos talentos, né, o aprimoramento das competências ali internas, a análise frequente do mercado, né, do externo ali, da empresa, entre outros fatores. A gente tem uma literatura assim, vasta nesse sentido, né, do que é que leva uma empresa a ter vantagem competitiva. E aí é que a gente reúne com isso que a gente está conversando, que é o que um plano de cargos e salários, a gestão de desempenho, ou mesmo um programa de capacitação, ajuda nesse planejamento estratégico. O plano de salário vai facilitar na justiça e na boa remuneração daquele colaborador, estabelecendo políticas de ingresso, políticas de progressão. Então isso já é um chamariz, já é um atrativo para quem está buscando, né, ali a recolocação. Na sequência, eu tenho uma gestão de desempenho que me possibilita saber como é que está o meu desempenho, como é que está a minha performance, né? Eu às vezes acho que tenho uma expertise numa coisa, mas a empresa está me dizendo que eu não tenho, né? Ou que eu preciso aprimorar, ou que está fora do direcionamento dela. E, após isso, a capacitação. Bom, aqui não está legal, então vamos procurar esse curso, vamos procurar um profissional que te ajude, né? Também nessa direção, porque pode ser uma capacitação técnica, uma capacitação comportamental. Hoje em dia fala-se muito em gestão por competência. O que vem a ser isso? A gestão por competência é a gestão mais sofisticada na área de gestão de pessoas, né? Por que eu chamo de sofisticação? Porque depois que eu tenho cargos e salários, a gestão de desempenho, programa de capacitação, todo o mapeamento dos cargos, hierarquia, que eu posso pensar numa gestão de competência. O que é a competência? É o conhecimento, a habilidade e a atitude, o conceito da competência. Então, quando eu falo em ter uma gestão de competência, eu vou ter que, de alguma maneira, mapear todos os cargos, entender quais as competências que eu preciso desenvolver para o bom andar desses cargos, as atribuições e responsabilidades desses cargos. E isso tudo também está ligado à competência que a empresa tem que ter para o aprimoramento e para a sobrevivência aí no mercado. Então, é extremamente sofisticado esse assunto, né? Quando em Goiânia, em Goiás, a gente vê poucas empresas que têm a gestão de competência implantada, porque tem que ter muita enxada, assim, sabe? Muita relação para você ter uma gestão de competência realmente atuando ali, né? Realmente acontecendo. E o que a empresa pode fazer para ajudar especificamente aquele colaborador que se sente desanimado porque acha que o trabalho é burocrático, ele não se sente inserido naquele contexto produtivo da empresa? A empresa pode fazer alguma coisa para despertar nesse colaborador o desejo, né, de realmente contribuir e se sentir feliz no trabalho? Com certeza, assim, eu acredito que o papel fundamental da empresa é fazer com que o colaborador entenda o sentido do trabalho dele. Eu acho que tudo na vida, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que entender o sentido, né, do porquê que está sendo feito. Então, quando uma pessoa entra numa empresa e está fazendo um trabalho muito repetitivo, por que não ela saber por que esse trabalho está sendo feito? Aí eu me lembro de um exemplo que eu ouvi uma vez em treinamento, eu estava com um grupo de líderes de uma construtora, e um deles era uma controller, né, que estava lá. E ela me falou assim que estava sem saber o que fazer com um colaborador que ele reclamava insistentemente assim, de estar lançando nota fiscal. A vida dele era lançar nota fiscal, das 8 às 18. E aí ela me contou, achei extremamente sábio, né? Ela me contou assim que um dia parou, sentou com ele e falou assim, escuta, você sabe por que você está fazendo esse trabalho? E ele foi e, não, você sabe que esse trabalho seu tem uma importância fundamental para a construtora, né? No caso era uma construtora, então para o nosso trabalho aqui, que se você lançar uma nota errada, isso pode atrapalhar na tomada de decisão aqui. Se você me conta que a obra está gastando mais do que a gente planejou, nós vamos ter que desacelerar. E se está gastando menos, nós vamos acelerar. Você entende o sentido disso? É importante que isso tenha para a empresa? Aí parece que foi assim, mágica, né? Foi só ela falar isso, no momento que ela conseguiu dizer isso para ele, ele entendeu. O semblante dele era diferente, né? O jeito de lidar com o trabalho foi diferente. Ele se sentiu parte da empresa, né? Então foi um momento que eu senti assim, e eu vejo isso em outros exemplos, né? A empresa ela tem esse papel de mostrar o sentido. Não tem que fazer porque tem que fazer, né? Tem que fazer porque tem um sentido, né? Porque por mais pequena, repetitiva e às vezes que parece até que é insignificante aquela atividade, mas existe um porquê de um cargo existir, ele está sendo ocupado, existe um porquê de ser você que está ocupando aquele cargo, né? Então,
A empresa tem esse papel de dar o sentido para as coisas ali dentro. Você que trabalha na seleção e recrutamento de profissionais para o mercado de trabalho, na hora desse colaborador escolher a empresa onde ele quer realmente trabalhar, a remuneração pesa ou quais outros fatores que podem pesar nessa escolha? Vai depender muito do cargo, né? Nós vemos assim que os cargos gerenciais, eles primam muito por essa coisa do benefício, né? O que são os benefícios agregados, o salário e o tamanho da empresa, né? Se aquele cargo faz sentido em relação à carreira que ele já construiu. Então vamos dizer assim que a escolha dele é uma escolha um pouco mais apurada e aprimorada, né? Não, então ele tem essa condição, né? Num cargo mais gerencial executivo de tentar ver por onde ele vai continuar seguindo. Os cargos operacionais, normalmente, até em função mesmo assim, da questão da sobrevivência, né? Ele não pode ficar muito tempo parado, é muito a questão salarial. Às vezes, por 50, 100 reais, uma pessoa arrisca sair de uma empresa para ir para outra empresa e às vezes não dá muito certo, né? Então, existe uma diferença aí e vai depender do nível do cargo mesmo. Ok. Hoje conversamos com a psicóloga organizacional Cibele Gaioso, que falou sobre a relação entre remuneração, capacitação e desempenho no mundo corporativo. Obrigada, Cibele, pela entrevista à Hora Extra. Obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigada também por sua atenção. E não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook e pelo Twitter. Até a próxima semana.